Salve, salve, concurseiro e concurseira. Pessoal, vem comigo, professor Antônio Pequeno, tá bom? Então vem aqui comigo, ó. A Lei 13.709 de 2018. Primeiro, quais são os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados? Proteger direitos fundamentais, proteger direitos fundamentais da liberdade e privacidade. E também, proteger o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, resumindo, ela vai ter como objetivos a proteção de direitos fundamentais. Perfeito? Vamos pegar por aí, ó. Quais são os objetivos? Proteção de direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? Conforme foi listados ali, ó, eu vou repetir para vocês. Liberdade, privacidade e, proteção ali do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então é só você fixar objetivo, proteção de direitos fundamentais. Se a banca listar os direitos fundamentais, aí você vai lembrar liberdade, privacidade e também do quê? Da proteção do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Quais são os fundamentos? Os fundamentos são baseados em cima do respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, honra e imagem. Por quê? Só você observar, né? Está protegendo ali os dados pessoais justamente para que não qualquer pessoa consiga acessar isso e afetar as outras pessoas, né? Atingindo a intimidade, a honra e também ali a própria imagem. Avançando, inovação e desenvolvimento econômico, tecnológico, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos e livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Eu vou destacar aqui, esse fundamento que é interessante. Aqui fala direitos humanos e livre desenvolvimento da personalidade. E como objetivo, está aqui também, proteção do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então você observa que está ali como objetivo a proteção desse livre desenvolvimento e entra como fundamento ali direitos humanos e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Agora, princípios. Quais são os princípios? Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Mais à frente, eu vou falar para vocês o que significa cada um desses princípios. A própria lei trouxe. O que consiste o princípio da finalidade? A lei vai falar. Princípio da adequação, necessidade, por isso que eu vou abordar com vocês mais à frente. Tudo bem? Avançando agora comigo, vem comigo aqui no artigo 5º, que vai trazer conceitos legais. Então, para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, dado pessoal. O que é considerado dado pessoal, de acordo com essa lei? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, dado pessoal, uma informação relacionada a uma pessoa natural. Pessoa natural, gente, é sinônimo de pessoa física. Tá bom? Pessoa natural. Eu, pequeno, uma pessoa natural. O que é um dado pessoal meu? Uma informação relacionada à minha pessoa. Perfeito? Dado pessoal sensível. Isso aqui vai cair na prova. Dado pessoal sensível. Quer ver? Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso é um dado sensível, porque isso traz ali o que a pessoa segue. Em determinadas ideologias, qual a origem racial, étnica da pessoa, questão referente à saúde, como está a saúde da pessoa.
Isso é considerado dado sensível para a lei. Cobrou a sua prova. O que é um dado sensível? Aí você vai lembrar. Raça, cor, convicção religiosa, política, filiação partidária, além disso, que organização de caráter religioso, filosófico, político, a vida sexual da pessoa, a questão da saúde, tudo isso são considerados que dados sensíveis. Dado anonimizado é o dado relativo a titular, que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Dado anonimizado, ou seja, é um dado anônimo. E a própria lei veio a conceituar, que fala dado relativo a titular que não possa ser identificado. Não quer dizer que não saiba quem é a pessoa. Só que o dado fornecido ali vai ser considerado que anonimizado, que não pode identificar ali. Entendeu? Então, assim, anonimizado é diferente do que anonimização. Mas à frente você vai ver comigo o que seria a anonimização também. Tá bom? Mas só repetindo aqui, para você fixar o que seria um dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis na ocasião de seu tratamento. Ou seja, pode ter até acesso aos dados dessa pessoa. Só que o titular desses dados não pode ser identificado. Então, por isso que fala que são dados anonimizados. 4. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Na verdade, o banco de dados seria os dados pessoais ali. Né? Titular, pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, que são objeto de tratamento. Por exemplo, estão mexendo com seus dados pessoais. Você é o titular. Porque você, na qualidade de pessoa natural, tem ali seus dados e estão manipulando seus dados, vamos dizer assim. Então, titular dos dados pessoal. A pessoa que se refere ali os dados. Controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Compete aqui no sentido de que tem um dado pessoal e o controlador, ele que vai tomar as decisões referentes como que vai ser o tratamento desses dados pessoais. Lembrando que o controlador não necessariamente precisa ser só pessoa física. A própria lei trouxe que pode ser pessoa física, natural, né? Ou pessoa jurídica. E quanto à pessoa jurídica, pode ser pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Está falando da natureza da pessoa jurídica. Por exemplo, quando fala pessoa jurídica de direito público, gente, quais são as pessoas jurídicas de direito público hoje que nós temos? Os entes federativos, por exemplo, União, Estados, municípios, Distrito Federal. A União é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. O município também, Distrito Federal. Vocês vão fazer concurso para município. O município você vai fazer o concurso, é uma pessoa jurídica de direito público, porque é um ente federativo. Mas além dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, entra também como pessoa jurídica de direito público as autarquias e também as fundações públicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito público. E o que seria uma pessoa jurídica de direito privado? As empresas. Aí você pode também pegar como referência, em âmbito da administração indireta, uma empresa pública, uma pessoa jurídica de direito privado, uma sociedade de economia mista, entendeu? Apesar de fazer parte da administração indireta. Só para você entender. Porque isso aí você estuda mais na parte de direito administrativo. Eu sou um professor que eu dou aula de direito penal, processo penal e leis. Entendeu? Mas eu tenho conhecimento da parte de direito administrativo, não a ponto de chegar e dar aula, mas eu estudo. Eu sou concurseiro que nem vocês, eu sou bacharel em direito, entendeu? Então eu estudo muito tempo também direito administrativo. Por isso que eu estou explicando essa parte aí para vocês, justamente para vocês entenderem. Que não fica só com pessoa física a qualidade de controlador. Pode ser pessoa jurídica também, então direito público ou direito privado. E o operador? O operador também pode ser pessoa natural ou jurídica,
que também pode ser direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador é o que vai executar. Ele que vai realizar o tratamento dos dados pessoais em nome de quem? Do controlador. E o controlador vai tomar as decisões ali com os dados. É de fundamental importância, né? Você pegar esses conceitos, porque mais à frente a gente vai voltar a falar a respeito disso, e se você não saber o que significa cada coisa, fica difícil a gente caminhar. A gente não pode ter pressa. A gente tem que ter o quê? Qualidade ali na explicação. Ó, próximo ponto, encarregado. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação, ó, entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E você observa que essa redação foi dada agora recentemente, com base na Lei 2026, da Lei 15.352 de 2026. Então, o encarregado é como se fosse um intermediário. O que ele faz? Ele vai atuar ali como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados pessoais e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Como eu disse, a ANPD. Então, ele vai intermediar, ele vai fazer, né, esse elo, essa ligação ali na comunicação. Agente de tratamento, que vai ali tratar os dados pessoais. Quem são os agentes de tratamento? Você pode cair na tua prova. Controlador e operador. Aí você já sabe o que o controlador faz e o que o operador. Então, eles são chamados de agente de tratamento. Por exemplo, se vier um enunciado na sua prova, falando de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, marque a alternativa abaixo, que traga os agentes de tratamento. Aí você vai caçar o que na alternativa? O controlador e o operador. Tá bom? 10. Tratamento. O que significa tratamento? Você já sabe até que é um agente de tratamento, né? Mas você tem que saber o que é um tratamento. Ó, tratamento é toda operação realizada com os dados pessoais, como as que se referem à coleta, coletor de dados pessoais, faz parte do tratamento. Ó. A produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração. Ou seja, é a manipulação dos dados pessoais. Então, toda essa operação, ela vai se encaixar ali no conceito de tratamento. 11. Anonimização. É a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento aqui, ó, do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indiretamente ao indivíduo. Ou seja, quando fala aqui sobre anonimização, significa dizer que vai ser a utilização dos meios técnicos razoáveis disponíveis, quando está fazendo tratamento dos dados pessoais, eles fazem o quê? Eles não se referem a uma pessoa específica. Acaba perdendo a possibilidade de associação, direto ou indiretamente. Isso é chamado de anonimização. Exemplo. Vamos supor que foi levantado os dados ali de várias pessoas que foram vítimas de violência doméstica e familiar no município que você atua. Só um exemplo. Não vai aparecer, obviamente, né, porque isso, a própria Lei Maria da Penha, ela vai proibir isso, porque acaba afetando a mulher, mas só para você entender que não vai aparecer quem foi as vítimas, ou seja, às vezes o órgão, ali o controlador vai ter todos os dados, sabe quem foi a vítima, sabe quem foi o autor, porém, faz o quê? Uma anonimização. Aí vai fazer um levantamento, por exemplo, de uma estatística. Quantas mulheres no município de Itajaí foram vítimas de violência doméstica familiar? Aí colocam ali 100 mulheres, 200, entendeu? Mas não vai especificar. Vai ter uma anonimização.
vai trazer a quantidade de vítimas no total, mas não vai trazer a identificação de quem foi as vítimas. Isso seria uma anonimização. Entendeu? Ah, no município de Itajaí tem várias vítimas de estupro. Ano passado teve 50 vítimas de estupro. Mas não vai especificar quem são as vítimas, entendeu? Então isso seria o quê? Uma anonimização. Você tem até informação para fim de levantamento, porém você não tem a identificação de cada pessoa. 12. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Ou seja, em determinados casos, vai ter que ter o consentimento do titular dos dados pessoais para que ocorra o quê? Ali o tratamento dos dados pessoais dele. Mas vai ter outras situações que, independentemente do consentimento dele, vão conseguir mexer nos dados pessoais, vai ter o tratamento. Mas aqui está trazendo um conceito do que seria consentimento. Bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou banco de dados. O bloqueio não é uma suspensão permanente, é sim temporária. Fixa nisso, porque a banca ela pode tentar trabalhar em cima desse conceito para te levar ao erro. Eliminação. A eliminação é exclusão. Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. O bloqueio vai ter suspensão temporária, né? Na eliminação vai ter exclusão do próprio dado. Dados ali, pessoais. 15. Transferência internacional de dados. Transferência de dados pessoais para país estrangeiro, ou organismo internacional do qual o país seja membro. Isso seria o quê? Uma transferência internacional de dados. Ou seja, os dados saem aqui do território nacional e vai para outro país. Perfeito? 16. Vem comigo aqui agora. O que traz aqui no 16? Ó. Vai trazer o seguinte, pessoal. Inciso 15. Transferência internacional de dados Então, quanto à transferência internacional de dados, matéria dada. 16, uso compartilhado de dados. Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicas, no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses entes privados, reciprocamente, com autorização específica para um ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados, tá bom? Ou seja, compartilhamento de dados, né? Vão compartilhar ali fazendo a difusão da transferência internacional entre os órgãos públicos, se chama compartilhamento de dados. 17. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos à liberdade civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Tá vendo? Então aqui é um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. A gente já está finalizando essa parte dos conceitos, tá? Órgão de pesquisa. É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou até mesmo pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos legalmente constituídas sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclui em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Aí é um órgão de pesquisa aqui, para fins, obviamente, né, de aplicação dessa lei. E por fim, 19, a autoridade nacional. A autoridade nacional é a entidade pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Aí você se depara, né, com essa autoridade nacional. Falou em sentido amplo. Entidade pública, que vai fazer o quê?
implementar, fiscalizar e também, no caso, dar cumprimento em todo o território nacional da Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? Então, finalizo aqui com vocês. Um abraço, fique com Deus, tamo junto e até a próxima.